Bom dia, povo de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja na tua vida, na tua casa, nesse despertar rico, divino e poderoso que o Senhor nos confiou mais uma vez. Aleluia! Você tem noção da grandeza e do cuidado da mão do Pai com o Filho que está aqui nessa terra, nesse mundo, do qual já pertence ao maligno, e mesmo assim o cuidado, o zelo e o amparo do céu, né? O poder do alto que reflete sobre nós aqui embaixo, mediante a nossa entrega, a nossa busca no Senhor, só dele ter nos acordado, aleluia, né? Num lugar do qual para nós é território inimigo, porque somos peregrinos em terra estrangeira. A palavra do Senhor vai dizer através do próprio Cristo em João 14 que ele estava lá com os discípulos, mas para os discípulos não turbarem o coração, que ele ia para o Pai. E na casa do Pai há muitas moradas, e ele voltaria para pegar cada um, para levar cada um que estivesse ali com ele e que se mantesse firme no caminho. E Jesus fala para os discípulos que eles já sabiam o caminho. É onde Tomé vem e fala: pera aí, que caminho que é esse que a gente não pode ir agora, mas a gente tem que ficar aqui? Me explica, eu não estou entendendo. E Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aleluia. Tem morada, tem casa eterna no céu para nós, desde que ficamos firme e forte com o Senhor Jesus Cristo aqui nessa terra, enquanto Ele nos permitir, sendo conduzido pelo Teu Espírito Santo, firme e forte na rocha. Aleluia. Então é um cuidado de Deus a gente ter acordado e estarmos aqui, glorificando o Teu nome, testificando os Seus feitos e Tuas maravilhas, assim como o salmista vai nos dizer, o profeta Isaías vai falar também em Isaías 11, capítulo 12, vai falar que para nós anunciarmos os teus feitos e tuas maravilhas, porque o Senhor tem feito grandes coisas no meio de nós, aleluia, e eu creio que não está sendo diferente na tua vida, grandes coisas o Senhor tem feito, aleluia, então que você possa reconhecer esse despertar, esse amanhecer, como mais um milagre de Deus sendo manifesto na tua vida, na primeira hora do dia, quando Ele te acordou. Aleluia, reconheça, engrandeça, enalteça o nome sobre todos os nomes, porque tem poder nesse nome. Aleluia, há poder no nome de Jesus, amém? Tem coisas na nossa vida, na sua vida, que não é para ficar encalhada, não é para naufragar, aleluia, por mais que a embarcação às vezes esteja sendo meio atribulada, com o mar agitado, com dificuldade de chegar onde tem que chegar, mas a embarcação, aleluia, o navio, ah, Jesus, maravilhoso. Ele está caminhando porque Jesus está no barco, amém? Mesmo na polpa, dormindo, Ele está no controle da minha e da tua vida, mesmo não vendo nós com os olhos naturais, porque não é por vista, apóstolo Paulo vai dizer, não é pelo que vejo, sim pelo que eu creio, não é sinal que não está acontecendo, aleluia, porque é pelo que eu não estou vendo, mas sim que eu estou crendo, que Deus está fazendo, amém? Então eu considero esse estágio da nossa vida, quando achamos que Deus não está fazendo, Deus não está colocando a mão, Deus não está permitindo, eu considero essa passagem do qual Jesus está dormindo na polpa do barco dos discípulos, e com tudo aquilo que está acontecendo, Ele continua no controle. Para a nossa vida, nos dias atuais, na nossa embarcação, aleluia, do qual não sabemos como vai ser daqui para frente, nessa quarta-feira, seja o que for, o que vier, Jesus está no controle, Ele está na polpa, Ele está na ponta do barco, aleluia, no controle de tudo e toda situação. Nada sai fora do controle da mão de Deus quando entregamos na mão de Deus e confiamos no Senhor aqui na nossa caminhada terrena, nos nossos afazeres diários. A maior prova para uma vida continuar firme e forte na rocha em Cristo Jesus é nos seus afazeres diários, é nos seus dias aqui de trabalho, na sua rotina natural, de coisas que são deveres, né? Doméstico para a mulher, para o homem, o trabalho mais braçal, o trabalho mais forçado ali, que exige mais a dedicação e a entrega, né? Porque o homem, o provedor, o protetor, né? A presença, o que traz o sustento. Então, é nessas horas, é nesses momentos, nesses dias, do qual temos que nos manter cada vez mais firme e forte na rocha. Eu falo que o maior desafio, às vezes, para uma vida que está buscando viver uma vida em Cristo, não é ela está
às vezes em 2 horas dentro do culto, mas sim fora do culto, se manter do mesmo jeito que ela ficou lá dentro, se manter também do lado de fora. Aleluia. Não tem como nós sermos fortalecidos, né, e crescendo na graça e no conhecimento se não passarmos por algumas fornalhas das aflições. Aleluia, você deve estar pensando, eu não quero passar isso, eu não quero viver isso. Não, meu Deus, você acha, Daniel desceu na cova, mas os leões não os devorou, porque Daniel não negou o nome do Senhor. Aleluia. Sadraque, Mesaque, meu Deus do céu, 7 vezes a mais, a ligar a fornalha lá, o rei falou, pode aquecer 7 vezes a mais, que eu vou queimar todos eles. Aí não se prostou a estátua aos meus deuses, pode aquecer, vamos ver agora o que eles vão fazer. Rei, aleluia, oh Deus maravilhoso. A gente não vai se prostrar. Nosso Deus livrando ou não livrando, a gente vai continuar adorando somente a Ele. Glória, louvor, rende somente ao Senhor Jesus. Não se intimida com a fornalha, não se intimida com o barulho dos leões, às vezes querendo te devorar. Continue sendo fiel ao Senhor, aleluia, que do mais Ele te sustentará e sempre conduzirá os teus caminhos para próximo de Cristo, né? Se estamos com Cristo no nosso caminho, o Espírito Santo vai nos conduzir sempre para próximo de Cristo, né? Falamos de buscar a face do Senhor e depender da presença do Senhor. Então que seja esse dia o nosso exercício diário de buscar dependência no Senhor. E quando eu falo dependência no Senhor, não é para você ficar parado onde você está esperando cair do céu, ou esperando o Senhor mover um anjo e transfigurar ele em forma, né, de ser humano aqui, assim como aconteceu em algumas passagens antigas, né, apareceu anjos para Abraão, para dar a boa nova que o Senhor ia realizar um milagre na vida dele, do qual veio a promessa, a maior promessa sobre a vida dele, que foi Isaac. Aleluia, que através disso ele se tornou, além de Abraão, pai de multidões, e o Senhor enviou anjos ali, né? Mas nos dias de hoje, aleluia, temos a presença do Espírito Santo de Deus. Glória, e o Senhor fala no nosso espírito, na nossa alma, desde que a gente esteja buscando sensibilidade para ouvir. Amém? Então que seja mais um dia de nós exercitarmos a nossa vida na mão de Deus. Deixarmos a nossa vida na mão de Deus e continuar marchando. Aleluia. Davi, quando foi ungido a rei, quando Samuel chegou, aleluia, na casa, né, dos filhos de... Samuel chegou na casa de Jessé, seus filhos estavam todos ali arrumados, né? Sabiam que havia um profeta, aleluia. E Davi não estava naquele momento ali, Davi estava no pasto pastoreando, Davi estava em campo e naquele dia ele foi ungido a rei. O que aconteceu? Davi ficou esperando na cadeira, o chamado dele é passar a ser exercido, porque já tinha o chamado, já foi anunciado, você vai ser isso, estou te ungindo a isso, aquilo. E Davi ficou na cadeira ali esperando, não vou fazer mais nada porque meu chamado não é esse. Irmão, vamos? Não vou porque foi revelado através do meu irmão que meu chamado é aquilo. Davi foi ungido a rei e ele voltou a pastorear as ovelhas no pasto. Aleluia. Tem chamado, glória a Deus. Deus usou irmão, irmã para falar, aleluia. Mas não fique parado. Volte para o pasto, volte para o campo e continue marchando a favor do reino de Deus. Aleluia. O ide, ensinar e pregar o evangelho a toda criatura, eu digo que não é um chamado, é uma ordenança para quem está em Cristo Jesus. Uma ordenança para quem é filho, discípulo. Aleluia. Então a partir do momento que você recebeu Jesus na sua vida, não mais eu, mas Cristo que vive em mim, Gálatas 2:20. Aleluia. Você está sendo crucificado com Cristo, você está tomando parte das dores que Ele passou, você está fazendo parte ali mediante a tua entrega. Aí você deve pensar, que loucura, né? É loucura para quem está de fora, mas para quem entendeu, para quem recebeu o poder do alto, a libertação, para nós é salvação. Aleluia. Então que possamos buscar essa dependência mesmo em Deus. Amém? E estejamos preparados para viver o processo. Que muitas das vezes não vai ser o que a gente quer, como a maioria. Amém? Falo muitas das vezes não vai ser o que a gente quer, que às vezes você vai alinhar algo com Deus em espírito e em oração, e por já estar certo da parte dele, ele vai permitir.
Mas não é que foi o que você pediu, ele fez. É o que ele já sabia o que você ia pedir e pela onisciência dele, ele permitiu acontecer. Aleluia. Diferente de coisas, situações que às vezes você está pedindo, você está entregando e não está acontecendo, não é porque ele está negando, é porque ele está te preparando. Tem situações que vamos ficar aqui com os porquê, querendo entender, e só na glória ele vai nos responder. Aleluia. Não temos que tentar compreender os planos do Senhor. Temos que confiar e continuar a caminhar. Amém? Louvado seja Deus. Estava meditando em Mateus, o Senhor me levou em Mateus 26, um pouquinho antes do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ir para a cruz e ser crucificado, ser morto e ao terceiro dia ressuscitado. Ele vive e reina para sempre. O véu se rasgou de cima a baixo. Aleluia. Não precisa mais de sacrifício, não precisa mais de levar animais para o holocausto. Aleluia. Foi entregue um cordeiro, Cristo Jesus, através de um sacrifício eterno. Aleluia. Que nos confiou e nos tomou cordeiros dessa graça e desse plano divino perfeito, o maior evento da face da terra, a maior boa nova, né? As boas novas, o Evangelho de Jesus está liberado, hoje tem acesso, desde que você queira e se eleja e fale, eu quero isso para mim. Aleluia. Se você não declarar com a tua boca, confessando com o teu coração, Jesus vai achar que desse jeito que você tá te fazendo bem. Aleluia. E sabemos que uma vida sem Jesus é uma vida incompleta. Sabemos que uma vida sem Jesus é uma vida que busca ar, vive sempre no desespero de querer algo para tentar saciar e não se sacia. Por isso que ela entra em sequências de prazeres, de dosagens, né? Eu falo doses do mundo. Pessoas procuram muitas coisas fora de Deus e achando que vão ser saciadas, mas não sacia. E por isso que elas vão buscando repetidamente mais, aleluia, passando ali emoções, momentos enganosos e muitas das vezes drásticos. Aleluia. Muitas vezes estão se perdendo em prazeres momentâneos. Amém? Tentando achar um conforto fora da onde há conforto. Que só há conforto nos braços do Senhor. Aleluia. Na sombra da onipotência do nosso Deus. Salmo 91. Aleluia. Então que possamos buscar somente em Deus. O amparo está em Deus. Amém? E o nosso Senhor Jesus Cristo, um pouco antes de passar por esse plano divino e perfeito, do qual nos confiou a participar disso e nos tornando os filhos de Deus por receber Cristo Jesus na nossa vida como único e suficiente Salvador. Se ainda não aconteceu isso na sua vida, eu preciso falar que você ainda é criatura, não é filho. Mas como isso? Me fala na Bíblia, João 1,12, todos os que creram, os receberam, foi-lhe dado por Deus de se tornarem filhos de Deus. Aleluia. E como fala que eu sou criatura? Jesus fala para os discípulos, após o encontro na mesa, de uma palavra ali dura, após a tua ressurreição. Agora vocês vão. E de pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Ele fala para os discípulos, para os que estão em Cristo, para ir de pregar o evangelho a toda criatura. Não ir de pregar o evangelho para todos os filhos. Então, os que não estão em Cristo ainda não são filhos, são criatura. Calma, ainda é tempo se você está aqui vendo essa mensagem. Louvado seja Deus. Amém? Um pouco antes do nosso Senhor Jesus Cristo ser entregue na mão dos homens para padecer, para sofrer, passar tudo o que passou, que não conseguimos suportar, não suportaríamos um segundo, né? Por isso que foi Ele, o único que podia se oferecer ali para morrer por mim e por você. Aleluia. Então somos gratos e temos que reconhecer esse sacrifício todos os dias da nossa vida. Que para nós estarmos aqui hoje, tendo acesso a Deus, tendo essa liberdade no Espírito, foi preciso Cristo se entregar por nós. Amém? Todos sabem isso, mas nem todos reconhecem esse plano e vivem em cima desse plano divino. Aleluia. Jesus vai para um jardim chamado Getsemane, um monte, um jardim. Aleluia. A palavra foi que ele foi num lugar chamado Getsemane. Falar que era um jardim, um monte. Getsemane, lugar de prensa, lugar de dor. Aleluia. Tinha várias figueiras ali, né? Da onde sai o azeite e oliveiras, perdão. E para sair o azeite, o processo do azeite, né? Tem que espremer
para sair a purificação ali do azeite. E Jesus estava naquele jardim sendo espremido pelo Pai. Aleluia. Levou Pedro, João e Tiago e pediu para que eles ficassem na intercessão, orando. E por 3 vezes Jesus foi e voltou e pegou os 3 dormindo. Jesus fala que é para vigiarmos, porque a carne, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, né? Que possamos ser vigilantes para não dormir no meio da obra, para não dormir no meio da missão, para não dormir no meio da caminhada. Ali foi um sono natural, mas muito dos nossos, ou às vezes até nós hoje, dormimos num sono espiritual. Então que possamos andar avivado com a presença de Deus, buscando essa dependência, para que a lenha no nosso coração seja renovado dia após dia. E o fogo no nosso altar, aqui no nosso interior, do qual é onde a presença de Deus está, não se apague. Continue ardendo continuamente. Aleluia. E Jesus fala para o Pai naquele momento de prensa e de dor. Aleluia. Jesus sente ali. Jesus passou muitas coisas aqui como nós passamos. Por isso que ele diz, vocês vão ter aflição, porque eu passei muitas coisas que vocês nem suportariam. Mas calma, eu já venci. E pela fé vocês também vencerão. A nossa caminhada, o nosso propósito aqui, do qual tem estabelecido para cada um de nós, a prova, a caminhada, a bênção, a promessa, né? Vem tudo junto, mas tudo passável. Pela fé vocês vencerão. Então que possamos viver realmente pela fé. O meu justo viverá pela fé. Deus fala para Abacuque. Aleluia. Depois vem em Hebreus também trazendo palavras de Abacuque, de Deus para Abacuque, que o justo do Senhor vive pela fé. E nos últimos tempos, cada vez mais essa fé vai ter que ser exercida na minha e na tua vida, porque estamos vendo que a porta está cada vez mais estreita. Aleluia. Mas o ponto do qual o Espírito Santo me levou aqui, aleluia, sobre essa passagem de Jesus ir para o Getsemane, orar ao Senhor e pedir, né, para que Deus, se fosse possível, afastasse dele aquele cálice, aleluia, que se encontra no versículo 39, indo um pouco diante, Mateus 26, versículo 39, depois os irmãos, quem quiser meditar e ler, do Mateus 26, do 36 até o 46, tá? Esse processo, né, essa caminhada dolorosa do qual Jesus estava enfrentando antes de ser crucificado. Versículo 39, indo um pouco adiante, prostou-se sobre o rosto, orando, dizendo, meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Pai, não tem outro? Meu Deus, eu estou vendo aqui que vai ser tenso. Mas se possível, passa de mim esse cálice. Passa de mim essa dor. Meu Deus, aleluia. Jesus já estava sentindo tudo ali, aleluia. Todavia, não seja como eu quero. Se possível, Pai, não permita não. Mas hoje aqui nós, né, era impossível isso não acontecer, tinha que acontecer. Assim como diz muitas partes nas escrituras, era preciso que isso acontecesse para que cumprisse as escrituras. Aleluia. Hoje para nós aqui recitando o que aconteceu, o que está escrito e o que muitas coisas ainda vai acontecer, não vamos dizer que é fácil, né? Jamais, mas imaginamos esse momento estando ali. Aleluia, vamos entrar no texto. Meu Deus, é muitas coisas que nos traz hoje motivo de nos alegrar no Senhor e nos amparar em Jesus, para cada vez estar mais próximo dele aqui na terra, vivendo uma comunhão relacional com Jesus, por tudo que ele passou por nós, por amor do Pai ao mundo, de tal forma que ele falou, filho, vai lá. Só você, não vai ter outro. Eu tive que bolar um plano aqui entre nós, Espírito Santo, Jesus, e eu vou te colocar lá de uma forma ali sobrenatural, e você vai ter que passar lá, porque ninguém suportou, ninguém conseguiu, dos profetas antigos, né, dos nossos irmãos antigos. Louvado seja Deus. Aleluia. Foi um plano poderoso, um plano divino, um plano perfeito, que não tem vencimento até que ele venha. Aleluia, a primeira vinda dele foi para isso, para nos libertar do pecado, para te tirar de situação que você não consegue sair. Através do teu confessar, através do teu arrependei-vos, alcançará a misericórdia de Deus. Aquele que confessa alcança a misericórdia. Ele te perdoa, mas desde que você queira ser